próxima questão da apostila, que está indicada como número 9, diz o seguinte: um petroleiro recebe uma carga de 1 vezes 10 a sexta barris de petróleo, a ele dá aqui a unidade de volume, no Golfo Pérsico, a uma temperatura aproximadamente de 50 graus Celsius. Qual a perda em volume por efeito da contração térmica que a carga apresenta quando descarregada no sul do Brasil a uma temperatura de cerca de 20 graus Celsius? O coeficiente de expansão de dilatação térmica do petróleo é aproximadamente igual a 1 vezes 10 a menos 3. Pois bem, essa questão é de dilatação, certo? De dilatação volumétrica. E eu vou primeiramente aqui pegar as informações que a questão já dá. Então, como é que eu faria essa questão na prova? Eu primeiramente identificaria qual é o assunto, a questão está falando sobre dilatação. Então, eu venho puxar a equação de dilatação. É a variação do volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Tá? Só lembrando que variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Então a questão quer saber qual é a variação, né? Ele quer saber, ó, qual vai ser a contração que essa carga vai sofrer. Então por que a questão já adianta isso? Porque perceba, ele vai sair de um lugar que tem uma temperatura maior e ele vai chegar num local onde a temperatura é menor. Assim como o aumento de temperatura faz com que haja expansão, a variação de temperatura para menos faz com que haja contração do volume. Então, ele já sabe que esse petróleo vai chegar com um volume menor justamente pelo efeito de contração térmica. E ele diz, ó, que... Só um instantinho. E ele diz que o volume inicial é 1,6. Ó, a variação do volume é o que ele quer saber. O volume inicial é 1,6 vezes 10 a quinta. O coeficiente, ó, que é esse gama, ele dá bem aqui, ó. É 1 vezes 10 a menos 3. A variação de temperatura. A temperatura era 50 e foi para 20. Ou seja, a temperatura final é 20 e a temperatura inicial era 50. Ou seja, isso daqui dá menos 30. Continuando a questão, a variação do volume é igual a quanto? 1,6 vezes 1, ó, primeiro multiplique só os números, tá? E depois você multiplica as bases de 10. Então 1,6 vezes 1 dá 1,6 vezes 30 vai dar 48 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 3, conserva a base e soma os expoentes, 10 ao quadrado. Então, em metros cúbicos, né? Esse foi a variação de volume que o barril, que o petroleiro teve. Agora, para me saber isso equivale a quantos barris, eu vou fazer uma regra de 3. A questão diz que quando eu tenho 1 vezes 10 a sexta aqui, barris, eu tenho um volume de 1,6 vezes 10 elevado à quinta metros cúbicos. Quando eu tiver um volume de 48 vezes 10 ao quadrado, que foi o que a gente encontrou, eu vou ter quantos barris? Certo? Então a gente faz a multiplicação cruzada, fica 48 vezes 10 ao quadrado vezes 1 vezes 10 a sexta. E aqui vai ficar x vezes 1,6 vezes 10 a quinta. 48 dividido para 1,6 vai dar 30. Ó, deixa eu fazer aqui. Esse 10 ao quadrado com esse 10 a sexta daria 10 à oitava.
dividido por 10 a quinta, que é o que está aqui embaixo, ó. A gente repete a base e subtrai os expoentes, daria 3. Ou seja, daria 30 vezes 10 ao cubo barris. A questão não dá em 30, né? Ela dá na forma de 3, então a gente deixa na forma de notação, ó. Esse 0 vem para cá, ficaria 10 vezes 3 vezes 10 a quarta barris. Alternativa letra E.